Bom, pessoal, a gente vai começar o capítulo 7, tá? Esse capítulo ele vai falar da multiplicação, da potenciação e da divisão de expressões algébricas, tá bom? Para a gente poder entrar nesse capítulo legal, eu vou primeiro revisar com vocês algumas coisas para a gente poder entender melhor, tá? Porque esse capítulo ele vai estar usando alguns elementos que a apostila já apresentou, que a apostila já trouxe para a gente, tá? Só que agora ela vai juntar esses elementos, tá? Isso quer dizer que nesse capítulo não tem uma matéria nova. Esse capítulo ele só está pegando várias matérias que a apostila já trouxe, já apresentou e está juntando para a gente, tá? Então a gente já estudou as expressões algébricas, a gente já viu que elas são classificadas em monômio, binômio, trinômio e polinômio, tá? Nesse capítulo ele vai falar mais de monômio e de polinômio, tá bom? Vamos só lembrar, tá? Monômio é quando você tem um elemento naquela conta apenas. E polinômio é quando você tem vários elementos, tá? Esse capítulo também vai tratar das propriedades das potências. Então ele também vai estar trazendo o que a gente acabou de ver no capítulo anterior, que era o produto de potências de mesma base, a potência de potência, o quociente de potência de mesma base. Tá? Então ele vai trazer essas regrinhas da potência para a gente poder trabalhar aqui, tá bom? Esse capítulo ele vai abordar alguns assuntos, então eu já vou mostrar quais eles vão ser para a gente poder entender eles certinho. Tá? A gente vai trabalhar com a multiplicação de polinômios, a gente vai trabalhar com a potenciação de polinômios, com a divisão de polinômios e com a multiplicação de monômios e polinômios. Esses três itens aqui, eles vão usar as regrinhas da potência, e esse último ele vai trazer uma parte que a gente já trabalhou e também vai mostrar as regrinhas de potência para a gente, tá bom? Então vamos começar com a multiplicação de monômios, né? O que ela vai trazer para a gente, tá? Eu vou colocar alguns exemplos para poder explicar, tá? O primeiro aqui eu tenho o x vezes x. Percebe que os dois têm a mesma letra, né? A letra x, e então eu consigo usar o produto de potências. E o que eu tenho no produto de potências, né? Eu vou repetir a minha base e vou somar os expoentes, tá? De onde veio esse 1 aqui, né? Quando o nosso número não tem nenhum expoente, quer dizer que o expoente vale 1. Então 1 mais 1 acaba virando 2, ok? Então a gente multiplicando letras iguais, a gente vai estar fazendo essa regrinha das potências, tá? Esse produto de potências. Coloquei aqui um outro exemplo, que é o menos 2x vezes 3. Para você poder também entender que os números eles vão aparecer e a regra de sinal também vai aparecer. Tá? Então aqui o menos com mais vira menos, e o 2 vezes 3 vira 6. O x aqui está sozinho, então ele continua sozinho. Tá bom? Então fica menos 6x. Ok? Aqui eu coloquei o xy vezes z, só tem letra, só que agora as letras são diferentes. Tá? Quando as letras são diferentes, não dá para a gente usar essa regra aqui, certo? Então a gente só vai juntar eles num item só. Então xy vezes z vai virar xyz, vai virar uma coisa só na nossa continha, tá bom? Aqui eu coloquei para finalizar essa primeira etapa o 2x ao quadrado vezes o menos 4yx. Então aqui tem letra, tem número dos dois lados, né, nas duas partes aqui da multiplicação. O 2 é positivo, o 4 é negativo, então tem regra de sinal, né? Mais com menos é menos. O 2 vezes 4 vira 8, tá? O x ao quadrado vai multiplicar, né? A nossa letra. Só que o y não tem ninguém para multiplicar, então o y ele fica só lá na dele, a gente não vai mexer com ele. Só que o x ao quadrado vai encontrar um x aqui, então a gente vai voltar naquela mesma regrinha ali do começo, tá? O x ao quadrado, né, tem o expoente 2, com esse expoente que está aqui escondido, que é o expoente 1, vai se juntar e vai virar 3. Então aqui eu vou ter menos 8y ao cubo, tá? O que essa primeira parte vai dar para a gente de regra importante para seguir? Que os números realizam operações apenas com números. Isso quer dizer que eu só posso fazer continha de número com número, tá? E as letras realizam operações apenas com letras. Então também a mesma coisa. Letra só pode fazer conta com letra, tá? Vamos seguir aqui. Potenciação de monômios, tá?
Também coloquei alguns exemplos para a gente poder entender ele melhor. Aqui eu tenho o 2x elevado ao quadrado, e ele virou 4x ao quadrado, tá? O 2 ao quadrado vira 4, x ao quadrado é x ao quadrado mesmo. E aqui eu coloquei o menos 2 terços y ao quadrado x elevado ao cubo, tá? E o 2 ao cubo virou 8, o 3 ao cubo virou 27, né? 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, tá? O y já tem uma potência, então aqui eu tenho uma potência de potência. Na potência de potência, a gente pega o expoente de um e multiplica com o expoente do outro. Então, 2 vezes 3 vira 6, tá bom? Aqui eu tenho o x, que vai ser elevado ao cubo, então fica x ao cubo. E aí a continha fica menos 8,27 y à sexta, x ao cubo, tá? Então, ela fica assim. E o que a potência vai indicar para a gente, tá? Ela vai indicar o seguinte, os expoentes são usados para todas as letras e para todos os números da expressão. Então, se você tem ali o expoente e dentro do parênteses você tem número e letra, quer dizer que esse expoente ele vai servir para todo mundo que estiver ali dentro. Então, todos ali dentro vão ter que seguir aquele expoente, vão ter que se repetir e fazer a conta de acordo com aquele expoente, tá? Aqui também, né, o 2x estava com expoente quadrado, expoente 2, então por isso que ele virou 4. Então, essa regrinha também ela vai ser muito útil para a gente, tá bom? Bom, vamos agora para a divisão de monômios, né? A divisão ela pode aparecer numa forma de linha, né, usando aqueles dois pontos, né? Um número dividido por outro, usando os dois pontos, mas na maioria das vezes a gente vai ver ele em forma de fração. Então eu resolvi colocar ele em forma de fração porque é assim que a gente vai ver na maioria dos casos, tá? E aqui a regra que vai aparecer é muito parecida com a regra no começo da multiplicação que eu falei. Aqui a gente vai fazer a continha com os números, né? Então o número faz conta com número. Então aqui eu tenho 6 dividido por 3, que vira 2, certo? E a letra faz conta com letra. Só que a conta que a gente está fazendo é uma divisão. Então quer dizer que a gente vai subtrair os expoentes, tá? Então, se a letra é igual, a gente vai subtrair o expoente dela. Então, olha lá, x ao cubo, x ao quadrado. Então, vou fazer 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1. Né? Por isso que aqui o x não tem nenhum expoente, né? Porque quando não tem nada, ele vale 1. E agora o nosso y, ele está com o expoente 1 e aqui também com o expoente 1. Então, 1 menos 1, né, que é a subtração, 1 menos 1 vai dar 0. Isso quer dizer que ele zerou, por isso que ele não apareceu mais. Tá? Então, na divisão de monômios, a gente vai tentar fazer o nosso número ficar o mais simples possível, certo? E a gente vai dividir os nossos números, que forem aparecer, e os expoentes eles vão ser subtraídos. Né? E se o expoente zerar, igual aconteceu aqui no y, se ele zerar, quer dizer que a letra vai desaparecer. Ok? Bom, agora entrando no último tema, a multiplicação de monômios e polinômios, aqui a gente vai usar uma regra que já é usada faz muito tempo e que vai fazer essa continha ir para frente, tá? Que é a regra da distributiva. O que é a distributiva, né? Vamos lá ver. A distributiva é quando você pega um número e distribui ele para vários outros números. Nesse caso, a gente vai pegar um monômio e vai distribuir o monômio para todo mundo, né? Para todos os elementos do polinômio, tá? Então, olha lá, 7 vezes 3, 21. O y está sozinho, né? Então, fica sozinho. Olha lá, número com número e a letra sobrou. O 7 vezes 6 dá 42. E aqui tem a regra de sinal, né? O 7 é positivo, o 6 é negativo, então ficou menos 42, tá bom? E aqui também tem o 5x ao quadrado, que é um monômio, e ele está multiplicando menos 2x ao cubo mais 3y menos 4, que é o nosso polinômio. Então aqui a gente vai ter, olha lá, ele distribuído para todo mundo da conta. Tem regra de sinal, tem a multiplicação dos números, e aqui também vai aparecer as letras, né? E a gente vai poder ver uma coisa importante, olha só. 5 vezes menos 2 vira menos 10, né? Faça a regra de sinal e multiplica os números. O x ao quadrado vai encontrar um x ao cubo. Percebe que os dois têm a letra x, né? Então, se a letra é a mesma, se a base é a mesma, a gente vai somar os expoentes. Então, 2 mais 3 vai virar 5. Então, a gente vai ter o x elevado à quinta. 5 vezes 3 virou 15, certo?
E o x ao quadrado não tem outro x do outro lado para fazer a conta, mas tem o y. Então, a letra é diferente, né? A gente não vai poder juntar o expoente, mas a gente vai juntar as letras. Então, vai ficar x ao quadrado y, tá? E o 5x ao quadrado vezes o menos 4, né? 5 vezes menos 4 é menos 20. E o x não está achando ninguém lá do outro lado. Então, não tem letra para ele juntar. Então, o x ao quadrado vai ficar só x ao quadrado mesmo, sozinho, tá? Eu não posso somar esses dois elementos, porque aqui tem y e aqui não tem. Tá? Então não dá para juntar. E aí a nossa continha vai ficar assim, ó, menos 10x à quinta mais 15x ao quadrado y menos 20x ao quadrado. Beleza, pessoal?